Fala galera, para você que está procurando um notebook novo ou trocar o seu notebook, você está no vídeo certo, vem comigo. A primeira coisa que você precisa saber, que você precisa se perguntar é: para que eu vou usar esse notebook? Porque tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, ele é relativo ao uso que você vai ter. Ou seja, se você precisa de um notebook para uso doméstico, bom, aí eu vou te passar uma configuração, uma linha de notebook. Se você precisar disso para jogo, aí é uma outra coisa que eu vou te aconselhar. E se você precisa disso, por exemplo, porque você trabalha com design gráfico, porque você vai usar AutoCAD, Master, esse tipo de software, aí é uma outra coisa. Então presta atenção, porque eu sei que você está aí se perguntando, você que conhece a KLV, você que já sabe qual que é a nossa linha, você já está pensando o seguinte: bom, tudo bem, Gessé, para de falar groselha e fala para mim qual que é o pulo do gato. Então vamos lá, eu vou passar para você a dica que você realmente precisa prestar atenção. Então vamos supor que você precisaria aí de um notebook, seja ele para jogo ou também para design gráfico, certo? Você teria ali mais ou menos que se atentar às mesmas coisas. Então o que você precisa saber? Primeira coisa, gente, quando você vai mexer com esse tipo de coisa, você tem que pensar: olha, eu vou querer jogar os jogos mais atuais no melhor gráfico possível, ou eu não me importo muito com o gráfico, eu de repente não quero jogar esses jogos que são os mais atuais, mais pesados. Se caso você queira esse tipo de jogo e você se importa muito com o gráfico, então eu diria para você o seguinte, ó, um ponto que você precisa prestar atenção é pelo menos um processador da 10ª geração em diante, sendo ele i5 ou i7, certo? E um processador que tem uma placa de vídeo legal aí, pelo menos da série 30 já, porque aí você vai conseguir um melhor desempenho, um bom gráfico na hora do seu jogo, ou também você que precisa pegar os detalhes da imagem, você que manipula a imagem, é esse tipo de notebook que você precisa. Agora, se você, por exemplo, Gessé, eu sou um jogador aí casual, jogo jogos, por exemplo, eu jogo LOL da vida, né? Eu jogo um Valorant da vida e eu não me preocupo muito com o gráfico, do gráfico estar na melhor resolução, nem nada disso. Aí você não precisa, por exemplo, de um notebook assim tão atual. E aí o que eu diria para você? Uma coisa muito legal que você pode aí escolher é optar por notebooks seminovos. Ó, existem notebooks usados que você ficaria impressionado, com desempenho aí maravilhoso, por exemplo, até a estética muito boa, já com placa de vídeo, processadores muito bons, e você vai pagar muito mais barato. Por exemplo, se você pensar assim, tudo bem, Gessé, eu até aceitaria um notebook que seja aí seminovo, mas eu não queria ficar tão desatualizado. O que você pode optar? Geralmente, quando você pega um notebook aí de processador Intel, quando você volta aí 2 gerações, uma geração, o que costuma acontecer? Esses notebooks caem muito de preço. Por quê? Porque a empresa ela quer começar a mandar embora para não ficar com o estoque parado. Então, por exemplo, a gente já está na 13ª geração de processador. Vamos supor que você comece a pegar a 11ª, 10ª geração, você já tem uma queda de preço aí muito considerável. E escute e acredite no que eu vou te dizer. Você teria notebooks aí com um altíssimo desempenho. Por exemplo, você pegar um processador aí i7 de 10ª geração, com uma placa de vídeo RTX 3060, 3050, cara, se for para jogo, você vai jogar praticamente tudo que tem na atualidade e vai pagar pelo menos aí 30% ou até 50% a menos do valor de mercado de quando ele foi lançado. E geralmente esses notebooks eles estão em ótimo estado. Então isso é uma coisa muito legal que você pode se atentar, certo? Agora, se você falar para mim assim, não, Gessé, tudo bem, você está falando isso, mas eu não preciso de algo assim tão forte. Eu sou um jogador mais casual, quero uma coisa mais simples, quero pagar barato, quero pagar na faixa aí um notebook de R$2.500, um notebook de R$3.000, só que eu quero poder jogar tudo que eu quero, um notebook rápido. Essa é a pergunta que eu mais escuto quando as pessoas vêm atrás de notebook, certo? Olha, eu quero um notebook que seja rápido, que me atenda para eu fazer trabalhos, que me atenda para eu poder trabalhar home office e que eu possa jogar um joguinho casual de vez em quando. Então, eu vou falar para você, existem outras linhas de notebooks seminovos que para você vai pagar barato, vai te atender perfeitamente. E o que eu sugiro para você?
você pode vir, por exemplo, até a KLV. A gente aqui tem uma coisa muito legal, gente, que a maior parte das pessoas do mercado não faz, que é o seguinte: a gente aceita o seu aparelho na troca. Então isso é uma coisa essencial, porque vamos supor que você tem um notebook lá de quinta geração, sexta geração, certo? E você fala, ó, eu queria dar um up aí, subir pelo menos para a oitava, nona geração, notebook com placa de vídeo. A KLV, por exemplo, aceita seu notebook como parte do pagamento. E você vai pagar só a diferença e vai ter um notebook aí de oitava, nona geração, que já vai te atender perfeitamente, que você vai pagar barato e ainda por cima você não perdeu o valor total que você tinha investido no seu notebook antigo. Então, o que você tem que se atentar, o que você tem que prestar mais atenção quando for esse o caso, certo? Ó, primeiro, questão de processador. Se você quer usar ele de uma forma assim mais específica e de repente fazer alguns jogos casuais e tudo mais, eu te sugeriria que você tivesse pelo menos no i5, certo? Eu sugiro pelo menos um i5 ou i7, seja da oitava, sétima, nona geração. Uma coisa muito importante é a placa-mãe, a placa de vídeo e a memória. Mais essencial, eu diria, a memória RAM. Por quê? Porque nos notebooks, por exemplo, que você não vai ter placa de vídeo, a memória RAM ela vai estar ali fazendo um papel muito importante no desempenho se você é um jogador casual, por exemplo, desses jogos que eu disse, como LoL, Valorant. Então, eu aconselharia você o quê? Escolher um notebook pelo menos com 8 GB RAM ou 16 GB RAM. Isso aí vai te ajudar muito. Agora, se você falar para mim, GCE, nem uma coisa e nem outra. Eu queria um notebook bem baratinho, certo? Eu queria, por exemplo, pegar um notebook. Eu trabalho com vendas online, por exemplo. Você tem notebook para mim? No site da KLV tem esse tipo de notebook? É confiável? Vale a pena? Olha, eu vou dizer para você, vale a pena. Tem muitos notebooks aí que você pega, por exemplo, o i5 de quarta geração, tá bem conservado. Se você tem um uso, por exemplo, que é para trabalho e você não quer gastar muito, você quer o custo-benefício, você vai achar. Você tem que tomar muito cuidado com o seguinte, você tem que tomar muito cuidado aonde você vai adquirir esse notebook, se a loja que você vai adquirir dá garantia. Então eu vou te passar aqui agora, por exemplo, alguns requisitos que você precisa se atentar, caso você queira comprar um notebook novo ou um notebook usado, certo? Essas são as coisas que você mais precisa prestar atenção para você não errar, certo? Primeiro, você vai ter que se atentar à configuração, se ela é correspondente ao que você vai usar. Se você está numa loja idônea, uma loja que, por exemplo, já trabalha há muito tempo nesse ramo, que é uma loja confiável, com muitos anos aí. Outra coisa, se essa loja ela te dá garantia. Posso falar uma coisa para você? Presta atenção no que eu vou te dizer. A garantia é uma das coisas mais importantes que você tem, cara. E tem gente que não dá garantia, por exemplo, em produtos seminovos. Muitas empresas não dão garantia em produto seminovo. Mas a KLV, por exemplo, é uma loja que dá garantia até mesmo para produto seminovo. Isso é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque você já pensou, você vai lá, investe, por exemplo, R$3.000 no notebook e daqui 2 meses esse notebook dá defeito e você não tem garantia. Aí você precisa gastar mais 800, 900 reais. Pô, você podia ter pegado esse valor e comprado um notebook melhor, por exemplo. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Você pode pensar assim, Gessé, você falou aqui que tem notebooks, por exemplo, que são seminovos e que estão praticamente aí no estado de um notebook novo com desempenho top. Eu não, sem querer, coloquei esses dois notebooks aqui para você ver, certo? Esse notebook aqui de 14 polegadas e esse outro notebook aqui de 13 polegadas. Então, presta atenção que eu vou mostrar para você ele aqui, ó. Olha esse notebook, que coisa linda, cara. Ó, esse notebook da HP, tela touch, ó, vira tablet. Presta atenção. Ó, esse notebook aqui é coisa fina. Esse notebook é muito top. Ele é tela touch, processador i5. Você vai ter um desempenho nele muito top. Esse notebook aqui, por exemplo, eu vou falar para você, ele é o Spectre. Esse notebook ele tem poucas unidades, por exemplo, aqui em São Paulo. E eu sei disso porque ele é um tipo de aparelho que a gente consegue rastrear, certo? Ele é muito bom para você, por exemplo, que precisa usar ele numa empresa e depois se deslocar para outro lugar. Se caso, por exemplo, vamos supor que você fosse assaltado com esse notebook, você teria condições de rastrear ele. Ele é muito bom, é um notebook que ele está aqui ó, com a aparência de novo. E eu vou falar para você,
esse é um notebook seminovo, cara. Você acredita? Então, você economiza aí, ó, aproximadamente, de acordo com o que eu fiz as contas aqui, comprando esse notebook, que é seminovo e não novo, você economizou aí quase 5 mil reais. É muita coisa, cara. É muita coisa. Tudo bem que esse notebook é um notebook, assim, da linha mais top que tem da HP. Mas só para você ter uma dimensão do tanto que você pode economizar. Então, qual que é a moral do vídeo? Vale a pena optar, às vezes, por notebook seminovo. Isso vai variar como? De acordo com o seu uso. Qual que é a função que o notebook vai ter para você? Então, essas são as coisas que você precisa se atentar. Presta atenção no conselho da KLV e vem comigo.